Boa noite, pessoal. Mais uma palestra aí, né, do nosso ciclo de palestra do GEPAS, do Grupo GEPAS. Agradeço a presença de todos. Eu peço aí que durante a apresentação vocês mantenham a câmera desligada, o microfone, né? Vamos primeiro aí ouvir o Rodrigo. No final, a gente pode ligar aí o microfone, a câmera, ficar à vontade para fazer as perguntas. Ou quem se sentir mais à vontade em fazer no chat também pode ficar à vontade durante a apresentação. Já agradeço, viu, em nome do grupo do GEPAS, Rodrigo, pela sua presença, né? Pessoal, o Rodrigo, ele é médico veterinário, formado na UFMG, né, e consultor sócio aí da empresa consultoria em agronegócios, a Exagro, e vai falar aí um pouquinho de sustentabilidade para a gente, né, Rodrigo? Muito obrigado e seja bem-vindo ao nosso grupo, Rodrigo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Eu já fiz parte do GEPAS. Fui aluno da professora Ângela, de doutorado, orientado dela. E é um prazer aqui a gente estar retornando, né? Então, a professora Ângela recentemente me convidou para dar essa palestra, né? Já tinha um tempo que a gente não conversava. E aí, eu contando para ela que a gente está com um desafio novo lá na Exagro, que é trabalhar com sustentabilidade. E é interessante que esse desafio foi uma demanda de um braço da ONU, que é um órgão que chama UNIDO, né? A UNIDO é a Organização para o Desenvolvimento Industrial da ONU. E aí a UNIDO queria um trabalho junto com o Estado do Mato Grosso para poder falar sobre sustentabilidade da agropecuária e produção pecuária. Então, a gente aceitou o desafio, né? E, por incrível que pareça, a Exagro, indiretamente e, às vezes, até instintivamente, trabalha já há muitos anos. A gente está desde 2009 juntos, então nós estamos indo para 22 anos. E a gente, dentro desse desafio todo, a gente viu que, assim, muita coisa, tanto ambiental, social e principalmente de governança, do ponto de vista de sustentabilidade, a gente já fazia de alguma forma. Então, isso permitiu que a gente... É claro que tem muita coisa nova, que tem coisa que a gente tem que adaptar, inclusive levar isso para os nossos clientes, né? Mas está sendo interessante esse trabalho, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, é o tripé de sustentabilidade, que hoje o termo muito usado em inglês é ESG, que é Environment, Social and Governance. Então, ambiental, social e governança, né? Governança envolvendo toda a parte técnica, financeira e econômica, né? Bom, o objetivo dessa palestra é compartilhar uma visão de sustentabilidade sob a ótica produtiva. Então, a gente tem visto muita gente dar palestra, mas numa ótica ambiental, né, sobre sustentabilidade. E a gente tem uma visão produtiva. Os pontos que serão abordados, eu busquei na literatura definição de sustentabilidade, inclusive usando o professor Pecanair, que a gente fez Bolsa Sanduíche de Doutorado na Universidade da Flórida com ele, lá no Departamento de Florestas. É até interessante, um veterinário fazendo doutorado no Departamento de Floresta, mas foi o que aconteceu, né? O tripé da sustentabilidade, eu criei várias figuras, eu vou mostrar para vocês, né? As metas de desenvolvimento sustentável da ONU até 2030, eu acho material, achei muito interessante, inclusive ele foi escrito durante a pandemia, e então tem algumas coisas que seriam interessantes a gente mostrar e discutir, é que não tem nem como discutir, né, porque o negócio é só apresentação, mas vamos lá. A sustentabilidade alimentar, e chama aqui o ponto das desigualdades, que me impressiona muito. A gente fica... Eu, pessoalmente, tenho uma preocupação grande, todo mundo fala em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade econômica, e sustentabilidade social é uma das coisas que chama mais atenção, no meu entender. Falar um pouquinho sobre sustentabilidade no Brasil, as tecnologias específicas para o país tropical, né?
Recentemente eu assisti uma palestra do professor Alisson Paulinelli, professor e ex-ministro, né? O Alisson Paulinelli não foi o criador da Embrapa, mas foi o cara que alavancou a Embrapa para poder ela ser o que ela é hoje. E aí ele conta umas histórias, o contexto histórico e a retrospectiva histórica que ele faz é muito interessante. Então, quem puder assistir, vale a pena. É só procurar aí palestra do Alisson Paulinelli, um tanto de advogado, pessoal ligado ao governo, perguntando um tanto de coisa para ele, e é muito interessante. Vou falar um pouquinho do que a gente está fazendo na ESAB, que é exatamente isso, né? Quer dizer, indiretamente a gente já vem fazendo o pilar de sustentabilidade financeira e econômica, era o foco da ESAGRO, a gente sempre deu muita ênfase nisso, mas junto com isso, né, consequentemente, indiretamente ou diretamente, a gente alinhou muito com coisas que estão sendo pedidas pela parte ambiental, né, e a gente vai falar um pouco sobre isso. O projeto Unido, que é isso que a gente está trabalhando, tem algumas coisas interessantes, desafios e oportunidades. Então, vamos lá. Então, com relação ao conceito, eu grifei algumas coisas aqui para ficar mais direto, né? Então, quando você fala em sustentabilidade, no dicionário fala que é a característica ou condição do que é sustentável. Sustentável é aquilo que consegue se defender, né? Então, você pode ser uma teoria sustentável, aquilo que é defensável, né? O verbo sustentar é manter o equilíbrio ou evitar que caia. Então, quer dizer, sustentabilidade tem muito a ver com suportar todos os desafios, né? Prover o necessário à sobrevivência, né? Tanto dessa geração quanto das futuras, né? Então, é essa palavra de sustentabilidade, deixei o conceito aqui em inglês, né? Atender às necessidades do presente sem comprometer a habilidade das futuras gerações de atender às dela, né? Então, é muito interessante esse conceito, né? E, ao mesmo tempo, a qualidade de ser capaz de continuar por um período de tempo, né? Então, sustentável não pode ser só do momento, tem que ser o futuro, né? Então, a palavra está na moda, mas vale sempre a pena a gente dar revisão. Então, aqui foram alguns desenhos que a gente fez de sustentabilidade. Esse é um desenho clássico da agropecuária sustentável, sendo sustentada ambiental, econômica e social. As ligações entre elas, né, são muito mais complexas do que isso. E aqui um desenho que eu tinha pensado, bom, ambiental é a importância total, mas acontece que são pedras importantes e a ordem delas pode variar de acordo com... Mas todas são importantes para esse pilar, para esse tripé. Então, eu vou colocar aqui o filminho da ONU, que eu acho que é interessante, que são as metas para o desenvolvimento sustentável até 2030. E a ONU coloca os 5 P's aqui de forma interessante. Pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, não tem como fazer isso sozinho, né? Então, vamos lá, aqui é rapidinho. Eu posso fazer aqui algum comentário durante a apresentaçãozinha, né? Coisa rápida. Mas é interessante a forma como eles colocam, né? Bem moderna, né? Então, o primeiro ponto é esse de pobreza, né? De eliminação da pobreza, da miséria, né? As parcerias para poder realizar isso, né? Então, precisa de crescimento econômico para o negócio ser sustentável, né? Aí vem a parte de sustentabilidade da produção de água, de fornecimento de água, de sanidade, né? As ações climáticas, né? Parou de falar em aquecimento global, mas em ações climáticas, né? Interessante aqui ações de justiça, né? Energia disponível para todo mundo, igualdade de gênero, qualidade da educação. Então, é um volume enorme, né? Fome zero, né? A palavra moda no Brasil, inovação das estruturas,
redução das desigualdades, né? Fala-se muito em cidades sustentáveis, né? A maior parte da população vai viver nos próximos anos nas cidades. Então, é interessante a abordagem, desenhozinho bem moderno, que acho que vale a pena compartilhar aí depois. Bom, então eu fiz alguns recortes aqui, fiz alguns recortes do material que está disponível lá nesse Outlook para desenvolvimento sustentável, e algumas coisas chamam a atenção. Então, são vários, mas eu vou colocar aqui alguns, né? Durante a pandemia e após a pandemia, 500 milhões de estudantes não tiveram acesso ao ensino à distância, ensino online. A pandemia interrompeu os programas de vacinação em aproximadamente 70 países, vacinação das crianças, né? 3 bilhões de pessoas não têm água ou as facilidades para lavar as mãos em casa, que é o método, de acordo com a OMS, o método mais efetivo para a prevenção da Covid. Após várias décadas, foi o primeiro crescimento global da doença, né? E esse crescimento provocou pobreza extrema, miséria. Depois de muitas décadas, 71 milhões de pessoas foram empurradas para a extrema pobreza em 2020. 2 bilhões de hectares de terra, né, estão degradados, afetando 3,2 bilhões de pessoas. Então, a ONU, eles falam os números assim, muito precisos, mas é claro que tem um batalhão de gente pesquisando isso. É claro que tem modelos matemáticos para calcular, mas eu acredito que eles não falariam números que não fossem realmente expressivos, né? Que fossem prováveis, né, de acontecer. Desculpa. Um ponto que chamou a atenção é que o investimento em combustíveis fósseis tiveram mais investimentos do que as atividades voltadas para o clima, né? Na atenção às mudanças climáticas. E aí tem um outro recortezinho que é ainda mais impressionante, que os subsídios para os combustíveis fósseis, né, tiveram um acréscimo aí de quase 100 bilhões de 2015 para 2018. Então, quer dizer, subsidiando combustível fóssil vai completamente contra, né, os discursos de muitos governantes. E, por fim, aqui tem uma queda que já vinha acontecendo, né, das metas de tentar interromper as perdas de biodiversidade. E aí me veio aqui um slide que não faz parte da apresentação, mas que chama muita atenção, que é as divisas planetárias, né? E aí esse cara, esse Centro de Resiliência de Estocolmo, ele fez esse desenho que a perda de biodiversidade ela é muito maior do que a própria crise climática, quebra da camada de ozônio, acidificação dos oceanos. Então, só perde, no segundo lugar, haveria o ciclo de nitrogênio. Então, assim, tem, né, o uso de água doce é realmente pequeno, perto do grande estrago que está tendo na biodiversidade, né? Esse é um assunto que é pouco falado, né? Então, quando fala em sequestro de carbono, né, visando crise climática, etc., né, todo mundo esquece que isso aqui tem um buraco muito mais embaixo, né? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, eu imagino que algumas pessoas já conheçam esses slides, mas assim, eu acho muito interessante, e isso é a minha grande preocupação, quando se fala em sustentabilidade ambiental, é fácil as pessoas ficarem apontando o dedo para o Brasil, né, por causa do problema do desmatamento da Amazônia. Mas olha só, esse aqui é um pesquisador italiano que ele fez um levantamento, pediu a várias famílias no mundo inteiro que colocassem os alimentos que são utilizados durante a semana e o valor desses alimentos. Então, essa é uma família
é um casal de alemães com 2 filhos que gastam R$ 2.443 por semana com alimentos, com essa variedade aí. Uma família média americana, com 2 filhos também, né? E que a família Reves, que gasta em torno de R$ 1.800 por semana com alimentação. Aqui os poloneses, né, que lá do outro lado, com uma alimentação rica em frutas, em algumas verduras, né, e gastam R$ 800, isso transformado agora recente, com dólar para real, né, isso aqui está na moeda deles lá, né, gastam R$ 806. A família média no Egito, essa turmada toda aí, prestem atenção que as famílias vão aumentando, gastam R$ 365 por semana com alimento, e a gente pode ver que tem bastante alimento que provavelmente até a própria família produz, né? A família Nangai, no Butão, né, gasta R$ 26,80, né? Uma família grande com uma alimentação rica em vegetais, exatamente porque provavelmente cultivam na própria residência, né, uma coisa assim. E por último aqui, a família Abubakar, a do Chad. Eu fui estudar um pouquinho sobre o Chad, que é um paísinho relativamente pequeno perto dos vizinhos, no centro-norte da África, e que está na região subsaariana, e que nesse campo de refugiados gastam R$ 6,56 para alimentar 6 pessoas durante a semana. Então fica aí, né, essa mensagem no ar aí. A gente quer ser sustentável, como que nós vamos fazer isso, né? Bom, a FAO lançou essa campanha recentemente para preservação do solo. Eu achei muito interessante. É um outro videozinho, vai ser rapidinho, e que tem muito a ver com as coisas que a gente fez lá, professora Ângela. Então, a irmã da professora Ângela, não sei se vocês conhecem, mas ela é especialista em solos, e eu lembrei muito dela, professora Regina. Então, vamos lá. É um jogozinho, né? E aí vocês veem as minhoquinhas, né? As árvores, os insetos, e aí começa a violência. Presta atenção na barra aqui de vida do solozinho, né? Aí tem a premiação, eu acho sensacional. Aí começam a vir os problemas, né? Então, os países temperados que neva, né, o solo ainda tem um descansozinho, né? Aqui, coisa meio intensa. Então, lá eles usam principalmente o arado para poder quebrar o gelo, né, virar o solo para poder plantar. Então, a agricultura nos países temperados ela tem sido condenada a durar pouco tempo. Tem especialistas que falam sobre isso, né? E aí entra no ciclo de pobreza, né, que é complicado. Achei interessante colocar isso, que tem tudo a ver, o solo tem tudo a ver com sustentabilidade, né? Aí é isso aí. As máquinas vão ficando velhas. Pronto. Eu acho interessante a turma protestar. Cadê? Né? Bom, acabou o jogo. Aí, vamos começar de novo, né? Bom, então, voltando lá na sustentabilidade no Brasil, aqui eu gostaria de chamar a atenção que as tecnologias específicas para o Brasil, para cada bioma, tipo de solo e clima, a maior parte das tecnologias foram criadas para os países temperados. Isso, inclusive, o professor Alisson Paulinelli, ministro, né, falou que quando ele foi para os Estados Unidos, eles quiseram empurrar um tanto de máquina, um tanto de coisa, e não, assim, bom, ele chegou na Embrapa, ele falou assim, olha, nós temos que mandar nossos pesquisadores, nós temos que mandar nossos cientistas das universidades para poder se preparar, não para poder trazer tecnologia, mas aprender a fazer pesquisa, aprender a fazer ciência, né? E foram esses pesquisadores que
fora, abriram os horizontes e que puderam trazer realmente os princípios básicos de pesquisa, de inteligência, para poder gerar as nossas próprias tecnologias, né? Então, eu cito aqui como manejo de passagem, plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta, são tecnologias desenvolvidas no país, né? Mas que foram pessoas que tiveram, que abriram cabeça, que foram, e que às vezes foram formados aqui também, né? A professora já formou tanta gente boa para tudo, né? Tanto para pesquisa como para serem formadores de outras opiniões, como para colocar a coisa em prática, que é o nosso caso, né? Melhoramento genético de plantas, animais, a silvicultura, gente, né? A silvicultura que foi desenvolvida no Brasil, ela não tem nem na Austrália, né? Então foram muitos anos de pesquisa, de investimento da iniciativa privada, tanto silvicultura, produção de frutas, produção pecuária como um todo, né? Avicultura, suinocultura, e todas as outras produções animais, né? Parte de laticínios. Então tem uma importância enorme dessas tecnologias. A inoculação de sementes com bactérias e micorrizas, eu coloquei isso aqui porque eu lembrei da professora Ângela, que a professora Ângela me contou uma vez que ela conheceu a pesquisadora Joana Doberheiner, que era uma suíça, se não estou enganado, que veio para a Embrapa Microbiologia, lá no Rio. Então, depois vocês pedem a professora Ângela para contar as histórias dela. Foi uma mulher que revolucionou o plantio de soja. Antes dela, assim, não se inoculava nada. Ela trabalhou com as inoculações e transferiu isso para a produção de soja, e o negócio foi uma revolução enorme, né? E aí é isso aí, ó. Olha só, nós temos que aplicar toda essa tecnologia em diversos biomas muitas vezes maiores do que muitos países juntos, né? Com todas as suas características climáticas, topográficas, culturais, né? Então, o desafio é realmente grande e que precisa de atenção, porque para cada bioma é uma coisa. Além disso, tem a parte climática no Brasil, né? Então, nós temos aqui a parte de pluviosidade do lado esquerdo, que lugares que chovem quase 3 mil milímetros, né? E outros lugares que chovem muito pouco, abaixo de 500, né? Isso dentro do mesmo país. Você conta isso para quem é de fora, não acredito. Como é que pode ter uma diversidade climática tão grande como no Brasil? E a evaporação ainda mais diversa ainda, né? Mostrando que não basta só chover, se evaporar tudo, né? Então precisa de realmente pesquisa direcionada para esses desafios. E aqui nós temos um mapa de solos do Brasil com 13 ordens e 44 subordens. Então, assim, para aquele solozinho que a gente viu lá, né, para cada um desses aqui tem que ter uma forma de trato, uma forma de lida, uma forma de manejo diferente. Às vezes, querendo adotar a tecnologia do sul para o norte, não funciona em função disso. Bom, o que nós estamos fazendo lá na empresa de consultoria, junto com vários colegas no Brasil inteiro, inclusive com mais 3 países? A gente criou uma metodologia, que é essa metodologia que evolui. Ela está evoluindo agora. Antes ela evoluía a cada ano, agora ela está evoluindo uma velocidade enorme. Então, ela a base de sustentabilidade, né, pensando tanto no curto prazo, médio e longo prazo, na operação e na melhoria dos resultados futuros, né, com gestão da produção, gestão estratégica, né, desdobramento das estratégias e formulação da estratégia do longo prazo. Então, a gente tem atuado de forma importante nos clientes que a gente atua, em várias partes do Brasil, tentando trabalhar, principalmente essa parte de gestão, né? Feito isso, é o foco. Mas a Exago só pensa em dinheiro. Não, junto com esse foco em dinheiro, a gente tem trabalhado muito a parte de manejo de pastagem. E a gente viu o seguinte: tem que produzir uma arroba por cabeça e uma arroba por hectare, né, num custo que seja financeiramente equilibrado, né, sustentável. Então, a forma que a gente viu isso é exatamente produção a pasto, né?
Alguma suplementação no caminho? Sim, claro, determinado, mas vai depender da região, vai depender do mercado, vai depender da época do ano, vai depender do ciclo pecuário, depende de uma série de fatores que a gente está sempre de olho, né? Junto com a equipe, as equipes das fazendas, junto com os clientes. Então, indiretamente, a gente conseguiu dar um foco importante, tanto na parte financeira e a parte ambiental e social. Não tem como fazer isso aqui se a gente não trabalhar a formação das pessoas. A gente vai falar sobre isso. Para isso, a gente criou, em parceria com empresas de tecnologia, um aplicativo que chama AgroHub. Esse aplicativo é um aplicativo gratuito, está disponível na internet. Ele é base nuvem, então todos os lançamentos são salvos na nuvem. Ele tem um aplicativo para celular que pode ser usado offline. Então, o vaqueiro é o principal alimentador desses dados aqui. Então, aqui vocês podem ver uma fazenda com as divisões, os módulos de rotacionado, né, e as cabeças e as categorias de vacas, categorias de machos, e as fêmeas são vermelhas, os machos são azuis, e aí a pessoa no celular, lá no escritório em São Paulo, consegue acompanhar diariamente o que está acontecendo na fazenda dele, à distância, né? E essa ferramenta que tem sido muito elogiada pela turma que está lá na ponta, que está alimentando, que está vendo aqui o peso médio do rebanho, está vendo a taxa de lotação, que é isso. Essas duas coisas têm importância grande para o negócio. Outro ponto que a gente trabalha, isso aqui fez base do nosso trabalho desde o início, desde antes de falar de dinheiro, a gente começou a trabalhar com manejo de pastagem, trabalhando bem os pastejos contínuos, né? Para vocês terem ideia, a gente chegou a trabalhar 30 anos em fazenda, assim, com pouca reforma de pasto, só trabalhando com ajuste das lotações de animais. Isso aí nos permitiu, né, uma perpetuidade do pasto, e a gente vai mostrar para vocês a importância disso do ponto de vista ambiental, né? Isso foi possível gerar receita, gerar resultado financeiro e econômico para as fazendas, né? E respeitando as pessoas e respeitando o ambiente. Então, a base desse manejo de pastagem, aqui você tem os recursos, solo, clima, plantas, etc., que promovem o crescimento das forragens, né? Essas forragens são utilizadas pelos bovinos, são consumidas, né, e são convertidas em produto animal. Isso aqui é a base dos sistemas de produção a pasto que a gente tem trabalhado com sucesso. E esse Pasto Consciência, eu esqueci de mostrar aqui, o Pasto Consciência é um blog, ele está aberto para o público, lá tem vários trabalhos e levam em consideração essas metodologias todas que eu estou falando aqui. Junto com isso, surgiu uma ideia seguinte: bom, a gente tem dificuldade de medir pasto. Então, por que então não usar o drone? Então, a gente tentou o drone para poder medir pasto das fazendas, só que o custo era muito elevado. E aí, mais ou menos em 2015, a Europa lançou os Eurosats e eles fazem percursos quinzenais sobre a América Latina e geram uma quantidade enorme de imagens. É claro que naqueles dias nublados você não consegue uma boa imagem, teria que esperar no outro dia. Mas a gente conseguiu, junto com toda uma metodologia, com modelos matemáticos, conferidos a campo. Foi um trabalho exaustivo, porque tiveram que fazer medições a campo em vários locais durante mais de um ano, né, para a gente poder ajustar essa ferramenta. E hoje a gente consegue, por meio de imagens de satélite, fazer ajustes nas lotações animais, utilizando o programa AgroHub. Então, aqui são as ofertas de forragem, não vou entrar nos detalhes, mas assim, sugerindo aumento ou diminuição nas lotações, né? Isso aqui é feito medido. E a imagem de satélite nos permite refinar essa conta e ela tem sido muito assertiva. Então, as pessoas conseguem, um ajuste fino, ir alterando as lotações pasto por pasto, de módulo por módulo, para poder ajustar
as lotações animais e obter o melhor resultado. Né? Bom, com relação ao trabalho que está sendo feito lá com a Unido, né, que é Organização de Desenvolvimento Industrial, engraçado que é industrial, mas eles estão financiando esse projeto pensando na indústria da carne, né, na cadeia produtiva da carne, no estado do Mato Grosso. E tem esse pessoal aqui, que é o pessoal da PEID, que é uma parceria para ação na economia verde. Né? Todo mundo fala agora só em verde, economia verde. Né? E o título do nosso trabalho é um trabalho todo home office, a avaliação do potencial sustentável do sistema de produção pecuária no Mato Grosso, que são, na verdade, são questionários, né, que a gente está desenvolvendo, critérios, e utilizando ferramentas como sensoriamento remoto, o GHG protocolo, que eu imagino que alguns de vocês conheçam, né, que tem curvas, modelos matemáticos envolvidos para o Brasil, e a aplicação de gestão utilizando o programa AgroHub. Então, falando sobre sustentabilidade, né, principalmente na recuperação de pastos degradados, então tem algumas imagens de pasto degradado, e aí dá para você ver que, né, sistema radicular incapaz de fazer a planta desenvolver, crescer, e muito menos engordar animal. Então, em cima disso, e a gente vem fazendo um trabalho com os clientes, sabe, desde que a gente trabalha com isso, né, exatamente tentando recuperar essas áreas, ajustando as lotações nas fazendas, fazendas com excesso de animal. Então, a gente conseguiu mostrar para os caras, olha, precisa de reduzir, para você poder melhorar a condição das suas pastagens, e você vem recuperando à medida que você for girando o caixa, você vai recuperando as pastagens, e com isso, indiretamente, sem saber disso, a gente conseguiu melhorar muito do ponto de vista ambiental das fazendas. Então, aqui é um quadro clássico do professor Macedo, mostrando aqui a produção das pastagens na fase produtiva até uma degradação da pastagem, vasoras, pragas e doenças e compactação e erosão. Então, esse é um quadro de explicação das degradações de pastagem. E aí, nesse material do GHG Protocolo, que inclusive está disponível na internet, o GHG Protocolo tem a participação de pesquisadores da USP, e eles fizeram correções em alguns pontos, que o GHG veio de fora, mas foram adequados para a realidade tropical nossa. E aí é interessante o seguinte, porque eles mostram uma pastagem severamente degradada, que é isso que a gente mostrou no slide anterior, né? Na hora que você consegue fazer um combate às pragas, consegue reduzir a carga animal para poder ter alguma brotação, fazer roçado, ou fazer algum tipo de quebra de estrutura, de cupim, etc. e tal, você tem uma redução na emissão de carbono de 2 toneladas. Então, algumas formas simples de fazer, ajustando a carga animal, passando um correntão naquelas áreas que estão muito sujas, cheias de cupim, quebrando aquilo e tal, você já sai de severamente degradado para degradado. Contenção de erosões, né, sulcos e tudo, você já consegue reduzir a emissão de 2 toneladas de equivalente de CO2 por hectare por ano. Né? Na hora que você melhora esse pasto, né, que tem várias tecnologias para melhorar uma pastagem degradada, já é uma mitigação de 3,67 toneladas de equivalente CO2 por hectare por ano. Isso passa para 4,63 quando você usa insumo. Né? Você melhora a produção da pastagem utilizando correção, adubação, químico, orgânico, o que for, e você aumenta a produção da pastagem e ela passa a mitigar 4,63 toneladas. E a integração lavoura-pecuária, que é uma coisa que está bem na moda, apesar do seu elevado custo, né, mas assim, é uma tendência que vai existir naquelas áreas planas, que tem clima para entrada da agricultura, você consegue reduzir aí 3,67 a emissão de CO2, equivalente CO2 por hectare por ano. Aí interessante é o seguinte, quando há uma volta de pastagem melhorada com insumos para pastagem melhorada, quer dizer,
entende-se aqui que não tem insumo, né, ainda assim há um sequestro de carbono, há uma retirada de carbono, né, o sinal negativo significa que não está emitindo, né, que isso aqui é balanço de carbono na emissão de toneladas de equivalente CO2 por hectare por ano. Então, você diminui a emissão de carbono, de CO2, né, mesmo não utilizando insumos. Então, isso aqui chamou a atenção, essa mudança do uso do solo de um ano para o outro está disponível lá na planilha do GHG. Né? Só que aí tem o seguinte, aí vem a parte negativa, que é a emissão, né? Sinal positivo, quer dizer que está emitindo toneladas de equivalente CO2 por hectare por ano, quando a pastagem entra em degradação. E a severamente degradada emite ainda mais CO2. A perpetuidade, né, de um ano para o outro, a pastagem passando degradada, então, assim, o fato de você entrar interferindo, pelo menos para poder sair daqui para cá, né, no primeiro momento, você está evitando a emissão de 1,83 toneladas de CO2 por hectare ano. Né? Quando o negócio atrapalha, você pega uma pastagem mergulhada com insumos e ela passa a ser uma pastagem severamente degradada por erosão, por excesso de animais, por erro de manejo no solo, erro de plantio, uma série de coisas, você pode emitir 4,5 toneladas de CO2 por hectare no ano. Enfim, a recuperação de pastagem degradada, ela pode evoluir até uma integração lavoura-pecuária, desde que tenha topografia, clima para isso, né? Mas o fato de você sair do pasto degradado e ir para um pasto melhorado, que não significa que é um pasto adubado, tá certo? Já tem uma grande resposta. Vamos lá. Tá me ouvindo aí ainda, não? Estamos te ouvindo sim, Rodrigo. Beleza. E esse slide aí, você está vendo, não? Estamos vendo sim, os bovinos. Até que enfim, né? Parecia um boizinho. Mas vamos lá. Não está dando para ver o boizinho no GEPAS, não, mas tudo bem. Vamos lá. Então, assim, a promoção e preservação das pastagens melhoradas, né, é um assunto que assim, isso que a gente faz na nossa consultoria, sabe? Vamos ajustar as lotações, vamos ajustar em função do que a fazenda suporta, vamos ajustar o manejo ao longo do ano, respeitando as variações climáticas, as variações sazonais que existem, né? E aí, todo mundo fala assim, a conversa era essa, não, o Brasil tem 230 milhões de hectares de pasto, 250 milhões de hectares de pasto. Mas tem 100 milhões de pasto, 100 milhões de hectares de pasto degradado. Puxa vida, não, que tanto, hein? Não, vocês estão fodidos, tal, como é que vai fazer? O pessoal fala dos 100 milhões de hectares degradados, 80 milhões, 100 milhões de hectares degradados, e esquece dos outros 100 milhões que estão produzindo, entendeu? Então, aqui é 100 milhões de hectares de oportunidades para a turma que está formando, para vocês que estão na pesquisa, para vocês que estão, que vão ser professores, que vão formar outras pessoas, entendeu? Então, assim, é um campo enorme. Isso aqui cabe muitos países nesses 100 milhões aqui. Né? Então, é exatamente para poder, assim, vamos dar foco no que é importante, vamos melhorar o que está ruim, vamos olhar, mas vamos ver né, que né? Tá todo mundo disposto a ir lá para o campo para poder produzir boi a pasto, né? Ou gerar pesquisa nesse sentido, ou todo mundo quer ficar estudando mitocôndria. Né? Então, é isso aí? Vocês estão me ouvindo, não? Estamos te ouvindo sim. Agora melhorou. Então tá bom. Até então eu estou achando que é só você que está ouvindo, viu, Luiz? Porque todo mundo fechado, mas vamos lá. Não, mas o pessoal manda no chat quando começa a travar. Então tá. Bom, então é isso aí, indiretamente, sem saber, a gente, né, pastagem melhorada, mantida ao longo dos anos, ela consegue mitigar, reter 4,6 toneladas de equivalente CO2 por hectare por ano. Isso a imprensa não mostra, né, para não falar o nome de nenhuma emissora, né?
Mas, puxa vida, se você trabalhar bem, né, nós temos condição de mitigar muita coisa que o próprio boi produz, né? Bom, e aí vou falar aqui, só mostrar para vocês rapidinho, para terminar a minha apresentação, mostrar os trabalhos que a gente fez aí. A professora Ângela andou participando de alguns, né? Pegamos áreas degradadas e foi integrando com eucalipto, com sistemas silvopastoris, né? E aí, 2 anos depois, você tem aí áreas que foram, né, produziram eucalipto, que é importante nessa mitigação, né? Então, as fazendas de pecuária, provavelmente no futuro, elas vão ter muita coisa ligada ao eucalipto para poder mitigar, para poder ser uma fazenda carbono zero, né? Não sei se é só o carbono que importa, mas nós estamos falando de outras coisas também, principalmente de biodiversidade, mas, né, já não tem como ficar apontando muito o dedo para a pecuária com relação à emissão de gases de efeito estufa. Nós podíamos, inclusive, fazer um banco, né, e receber depósito de quem está precisando aí de mitigar pelas emissões que estão sendo geradas na cidade. Mas isso é outra história. Isso aqui é só para mostrar para vocês o trabalho que nós fizemos junto com a professora Ângela, que é uma área silvopastoril com nativas, né, com sucupiras brancas, uma densidade interessante, e que foi uma surpresa danada, foi uma formação bacana que a gente teve, né? E aí os bois pastejando nas áreas integradas com árvore nativa. Aqui é a fazenda da Votorantim, lá em Vazante, onde os mesmos sistemas em grande escala foram utilizados lá para eucalipto e pasto, né? Primeiro ano, arroz e eucalipto, segundo ano, soja e eucalipto, depois pasto. Essas são figuras clássicas que provavelmente vocês já devem ter visto, né? Mas isso aqui estava só no arquivo nosso aí, da professora Ângela, que é nas nativas. E com relação à sustentabilidade social, a gente realmente a gente vem trabalhando há muitos anos na formação de pessoas, sabe? Conscientização, na formação, né? Interferindo junto aos donos, né? E falando a importância de moradia, de estar todo mundo fichados bonitinho, né? E atenção às famílias, a toda a comunidade em volta. Então, a gente vem trabalhando muito isso durante muitos anos. E a participação das mulheres, né, dentro da Exagro, isso aqui, todas estão ligadas direto ou indiretamente. Então, nós deixamos de ser uma empresa exclusivamente masculina, né? Então, acho que isso gera sustentabilidade também, né? E, por fim, está aí o tripé, né? De uma forma bem diferente. Foi que eu pensei assim, bom, planeta, ambiente, né? Precisam de diretrizes, precisam de governança, precisam de líderes, né? E as pessoas são fundamentais, sem elas não tem como, né? E as 3 pedrinhas aí fica para a imaginação de vocês, para esse suporte aí. Então é isso, pessoal. Agradeço. Como é que eu paro aqui? Isso. Nós já agradecemos aí, Rodrigo. Agora nós vamos abrir, pessoal, para as perguntas. Vocês podem ficar à vontade para mandar no chat ou abrir o áudio aí e fazer a pergunta diretamente para o Rodrigo. A professora Ângela escreveu uma aqui, Rodrigo. Parabenizou aí pela sua excelente palestra. Eu prefiro ouvir as vozes, viu? Eu também acho. Professora, quer fazer sua pergunta? Modo antigo. Modo antigo, professora. Vamos. Oi, tá certo. Ô Rodrigo, alguns trabalhos eles mostram que a pastagem, quando bem manejada, adubada, ela tem um sistema radicular grande e ela tem, os trabalhos aí mostram que o armazenamento de carbono dela é o mesmo ou às vezes até mais em alguns trabalhos do que a integração lavoura-pecuária-floresta, no quesito aí de armazenamento do CO2. Aí a minha pergunta é a seguinte, nesse trabalho que você mostrou aí do protocolo da emissão de carbono, e você mostrou uma pastagem melhorada com insumos,
A minha pergunta é se nessa contabilização e nessa estimativa foi considerado só o CO2 ou foi considerado a emissão do óxido nitroso promovido aí da adubação? Essa estimativa foi feita só para o CO2 ou a emissão de óxido nitroso da adubação no sistema? Pois é, professora, eu não tenho essa informação, não. Essa parte de mitigação e emissão de CO2 está dentro da planilha do GHG, e a referência é o IPCC 2006. E quando se fala assim, genericamente em adubação, né, ou pastagem pastagem melhorada com suplemento, aí não está especificando qual o suplemento, se foi só correção, se teve suplementação fosfórica, se foi adubação nitrogenada, não tem essa especificação, não. Então, às vezes, né, teria que dar uma pesquisada, ver até com o professor lá da USP, me fugiu o nome dele aqui, Assad, professor Assad, que é o pai do GHG no Brasil. Né? Claro que tem muito material fora, mas assim, ele é a pessoa que está na coordenação, e aí ele teria condição de dar uma explicação melhor. A impressão que a gente tem com relação ao GHG que os desafios são muito grandes, então ela é muito difícil de ser aplicada como ferramenta, porque considera a fazenda como um todo, as emissões e as mitigações, e considera o uso de energia elétrica, né? Então, as emissões pelo uso de energia elétrica, as emissões pelo uso de combustíveis, e inclusive as emissões por adubação e tudo, mas assim, de forma muito genérica. Então, a gente viu assim, nós estamos fazendo um trabalho, ainda não foi apresentado ainda, mas está em andamento, exatamente com o protocolo de GHG, né, em algumas fazendas, e para vocês terem ideia, de 46 fazendas, só 20 conseguiram levantar os dados que necessitava para alimentar a planilha. E aí a dificuldade é enorme, porque considera a fazenda como uma entidade, como uma área só. Né? E a gente viu que teria que rodar uma planilha para cada pasto. Então, do ponto de vista de planilha, não vai funcionar bem. Né? E aí eu não sei responder se a adubação nitrogenada, é claro que ela faz parte, né? Com o suplemento, mas não especifica né, qual suplemento que foi utilizado. Certo. Tá. Parabéns, viu? Gostei muito da sua palestra. Rodrigo, eu tenho uma pergunta. De uns anos para cá, a gente tem visto alguns sistemas de produção mudando o seu sistema, voltando aí para a integração, né? Lavoura pecuária, outros tipos de integração. Na sua opinião, você acha que as pessoas estão tendo uma visão de algo que pode ocorrer de forma negativa no futuro, ou essas pessoas já passaram por um processo aí, já viram degradação na sua propriedade e busca essa ajuda para essa mudança do sistema, como que meio que apagar o fogo? Porque com o veterinário isso é muito comum a gente ver, né? Às vezes a pessoa chama o veterinário para dar assistência, quando ele chega na fazenda é para apagar um fogo. Mas nessa transição, nessa mudança de sistema, buscando sustentabilidade, você acha que é mais uma visão do futuro ou é algo para correr atrás do prejuízo? Olha, Luísa, não assim, eu vou falar a minha opinião, tá certo? Eu não acredito que é correndo atrás do prejuízo, não, porque a pessoa que está adotando qualquer medida técnica, novas tecnologias, custo disso é expressivo. Né? E aí quando você fala assim, integração lavoura-pecuária, cara, é caríssimo, é muito caro. Está sendo um processo lento, é claro que as pessoas agora estão muito capitalizadas, tanto a pecuária está valorizada, graças a Deus, e a agricultura mais ainda, né?
Então, está propiciando migrações nesse sentido. Agora, é claro que as pessoas são empresárias e elas estão visando lucro, né? Agora, está havendo essa procura, né, na procura de sustentabilidade ambiental também, né? Mas exatamente porque não é porque as pessoas têm uma consciência ambiental enorme, não. É porque está havendo exigências do mercado externo, do mercado interno, né? E hoje eu estava assistindo uma palestra, o cara falando o seguinte, que uma palestra não, foi aquele Marins falando o seguinte, que nos próximos anos, próximos 20 anos, 30 anos, né, a maior parte da população vai ser urbana. E a população urbana, ela não produz nada, ela só consome. E o que se vê é que as populações urbanas consomem mais carnes, se alimentam melhor do que nas populações rurais, por incrível que pareça. Mas, então, assim, vai haver uma maior demanda de alimentos de toda forma. Então, assim, a responsabilidade nossa como técnicos, e aí, apesar de eu ter 30 anos de profissão, eu me incluo, eles não vão deixar a gente aposentar fácil, mas vão ser grandes oportunidades para a turma nova, sabe? De como produzir um alimento em mais quantidade, usando menos terra, menos água, de forma equilibrada e ambientalmente, socialmente corretos e sustentáveis. Então, assim, ninguém está fazendo nada para compensar nada, não, sabe? Eu não acredito nisso, não. Isso é uma opinião minha. Eu concordo. Pessoal, tem alguma pergunta? Acho que tem mais uma pergunta aqui no chat. Deixa eu ver de quem que é. É do Fernando Nerva. O consórcio com ovinos pode ajudar na retenção de gases do efeito estufa? Não entendi, Fernando. O consórcio bovinos e ovinos. Fernando, eu tenho pouca experiência com ovinos, sabe? Eu assim, não saberia te dizer. Mas a Nova Zelândia soltou um dado agora interessante, que eles têm uma população de ovinos expressiva, apesar de estar num paísinho pequeno, a população de ovinos é muitas vezes maior do que de bovinos, de humanos. E lá eles falam o seguinte, eles melhoraram a parte genética, melhoramento genético, passaram a ter, em vez de um cordeiro por ovelha, passaram a ter 1,3 cordeiros por ovelha. Eles passaram a ser mais eficientes em pastejo, manejo de pastagem, em produção, em próprio manejo de solo, etc. E passaram a produzir um volume maior de carne na mesma área. Então, por quilo de carne produzida, a sustentabilidade deles é maior, entendeu? E eu imagino que a integração ovinos e bovinos, ela ocorre muito no sul. Nós temos pouca experiência com isso aqui nessa região nossa. O pessoal no Nordeste tem muito caprino, tem ovinos também. Eu acredito que nada impede, né, você ter tanto extratos vegetais diferentes como extratos animais diferentes, né? Sim. Pessoal, alguma pergunta, alguma colocação? Estou achando vocês muito caladinhos. Oi, posso fazer uma pergunta ao Fernando aqui, que acabou de responder? Fique à vontade, Fernando. Professor Rodrigo, gostaria de saber a sua opinião. Nós temos aqui no sul o bioma Pampa, né, que naturalmente foi sempre pastagem, a maioria pastagem, exceção de matas de beira de rio e tal. E a integração com árvores é bastante interessante, com motivo de quebra-vento, abrigo, uma série de coisas que permite, enfim, acumular matéria orgânica e toda a possibilidade. O senhor vê que alternativa poderia ser usada no bioma Pampa, né, que é bem grande, se entrar Uruguai e Argentina dentro, vai a 70 milhões de hectares, nessa possibilidade de se usar a silvicultura árvores para melhorar, além da retenção de gases de efeito estufa, né, proporcionar abrigo, lenha, madeira, enfim, regularizado, tudo, né, claro. Era essa a minha pergunta. E parabéns, poxa vida, que coisa boa. Eu quero agradecer ao professor Irã Borges, que me convidou aí no grupo que a gente faz parte, Pecuária Sintrópica. Estamos trabalhando com
micro-organismos eficientes, então passando aí para a pecuária aí. Mas a Professor, pergunta fica no ar. Obrigado. Professor Irã Borges, parceirão nosso. Obrigado, Fernando. Pois é, Fernando. Muito obrigado aí pela pergunta. É uma pergunta muito desafiadora. Eu gostaria que você mandasse um grande abraço ao professor Irã. Eu sou grande admirador, pessoa excelente, né? Parceirão da gente, me ajudou com algumas coisas no doutorado. E o que eu tenho para te dizer é o seguinte, eu fiquei algum tempo lá na Flórida, na Universidade da Flórida, e é interessante porque a Universidade da Flórida, em Gainesville, ela está na mesma latitude de um pouco para baixo de Porto Alegre. Então, assim, é claro que são ambientes completamente diferentes, mas o que eu tenho para te dizer é o seguinte, os Pampas, naturalmente, né, eles não, eu conheço pouco, para te falar a verdade, conheço muito pouco sobre o Sul, tem outros colegas que talvez pudessem falar alguma coisa, mas como naturalmente tem poucas árvores, é um desafio se plantar árvore numa região que não tem, né? É claro que eucalipto dá em qualquer lugar, mas assim, qual que é o custo disso, né? Eu acredito que, com certeza, alguém já estudou isso e, né, teria melhor condição de responder. Agora, os pampas gaúchos, né, paraguaios, uruguaios e argentinos são excelentes, né? São terras fantásticas. Temos um colega que trabalhou muitos anos no Pampa, lá no Paraguai, áreas planas, né, de fertilidade alta, e com Tifton, tendo excelentes resultados. Então, assim, eu acho que existem outras formas de mitigar, né? Aí você vai falar assim, mas eu posso usar a silvicultura? Com certeza. A silvicultura no Brasil, o eucalipto, os sistemas silvopastoriços estão tão desenvolvidos, eles conseguem desenvolver espécies de eucalipto tão rápido para tanto ambiente, né? A tecnologia de clonagem, né, em plantas, ela é muito mais antiga que qualquer outra coisa que a gente conhece, né? Então, com certeza, acho que poderia sim utilizar, né, pensando na integração, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista energético, que você chamou atenção aí, né, gerar proteção, com certeza, sem dúvida, uma boa alternativa. Só complementando, a preocupação do pessoal, tinha havido vários reflorestamentos com eucalipto, principalmente, né? O Trantinha tem áreas grandes, depois parou. Mas, enfim, a preocupação é a degradação do bioma pampa com a inclusão de eucalipto, que vai muito bem, né? Que alternativas poderia se usar? Talvez a gente tem mais aqui no sul, mais de 500 espécies nativas, mais de 70 árvores dessas são madeiráveis. Você pode aproveitar e está se esquecendo, está se perdendo todo esse conteúdo de conhecimento aí pela manuseio só do eucalipto e do pinus, enfim. Também tem essa necessidade de resgate, mas isso complementando é que o pessoal se assusta com a possibilidade do eucalipto degradar o ambiente, o bioma pampa. Era isso, professor. Assim, toda monocultura degrada, né? Não tem jeito. É difícil falar que você teria algum equilíbrio. É claro que em pasto a gente conseguiu equilíbrio, mas já tem pastos de 100 anos, né? E as pesquisas do eucalipto mostram que as degradações elas são relativas, porque em áreas muito pobres aqui no noroeste de Minas, paupérrimas em termos de solo, foi plantado eucalipto e a terra não diminuiu, ela se manteve, né? Então, a degradação está muito mais relacionada a erosões, etc., né? No meu modo de entender, sabe? O grande desafio é o seguinte, como justificar essas áreas que estão entrando outras atividades, que seja soja, milho, qualquer outra cultura, ou que seja pasto, ou que seja próprio eucalipto, né? Melhorando a produção da pecuária, ovelhas, ovinocultura, suinocultura, né? Como fazer com que a própria pecuária, bovinocultura, né? Como ela ser competitiva para poder não deixar virar tudo eucalipto, vamos falar assim, né?
Agora, eu concordo com você, existem outras espécies que seriam interessantes ser utilizadas, mas é aquela história, né? Como competir com uma árvore que está sendo selecionada há 100 anos, né? Sendo que as outras não foi feito praticamente nenhum investimento, né? Então, é complicado. Mas eu concordo com você, acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não virar tudo eucalipto, ou a gente tentar fazer alguma coisa para não deixar que fique só monocultura, né? Então, faz parte do equilíbrio, né? Faz parte da sustentabilidade dos sistemas. É uma pena que tem pouca pergunta, eu não estou enxergando aqui os chats. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Ela parabenizou pela apresentação e ela perguntou: gostaria de saber mais a respeito de sua experiência do sistema silvopastoril com árvores nativas. Foram quais espécies e qual arranjo espacial? Como é que é o nome da pessoa? É a Daniela. Daniela é do nosso grupo. Ah, sim. Ô, Daniela, obrigado pela pergunta. As espécies nativas, o grande desafio é que elas não são comerciais, né? Você não pode cortar uma espécie nativa, proibido por lei. Então é complicado. Como que você trabalha com áreas, espécies nativas, sendo que você não pode utilizar o extrato lenhoso, né? Essa área que a gente trabalhou foi uma área que foi selecionada, sucupiras, elas aparecem, sucupira branca, Pterodo imaginatus, né, ela aparece em algumas regiões do Brasil, e ela está bem disseminada pelo Brasil todo, mas principalmente em Minas e São Paulo, tem algumas áreas que ela fechou de árvores. Então, inclusive é descrito pelo próprio Lorenzo, né, que essas áreas existem, né? Áreas de quase exclusivas de árvore de sucupira branca. Então foi possível fazer esse trabalho nesse sentido. Agora, é complicado, porque para você plantar a árvore, primeiro é aquilo que eu falei com o Fernando, quer dizer, você não tem um incentivo de pesquisa com a árvore nativa. Existe um gap aí de 100 anos de trabalho e bilhões de reais investidos pelas todas as empresas de energia de eucalipto, né, do Brasil. Aí você pega Gerdau, Votorantim, Plantar e as de celulose, né? Você pega a Cesita, você pega, não vou lembrar o nome de todas, né, mas e esse pessoal vem trabalhando nisso há muitos anos, né? Junto com as universidades, bancando as pesquisas, porque teve pouco incentivo do governo nesse sentido. É claro que teve muita terra que foi doada, a própria Mannesmann recebeu um monte de terra em João Pinheiro para poder plantar eucalipto, a tempo perdido, assim, 50 anos, né? Então, existiam alguns incentivos. Mas aí, é aquela história, né? Como que você vai competir com a comparação que o engenheiro florestal fez para mim uma vez foi o seguinte: você imagina, você que é veterinário, imagina o gabiru, daquele mais gabiruzinho do mundo. Aí você imagina um touro Nelore, daqueles mais bacana que existe, com melhoramento, com super precoce, com etc e tal, e agora você multiplica por 100. É a distância que o eucalipto está das outras árvores. É claro que o pinus é mais ou menos trabalhado, é claro que muito mais do que o eucalipto, mas o pinus está lá na região temperada e o eucalipto está no tropical, né? Então, assim, em termos de árvore tropical, né, árvore de produção de material lenhoso, não tem nada que se iguale ao eucalipto, né? Aí você teria, por exemplo, árvores de frutíferas, né, com laranja, importância econômica, que talvez tenha até um volume maior de pesquisa, mas assim, igual foi feito com o eucalipto, é um negócio maluco. Então, tem que ver isso. Assim, dá para fazer com áreas nativas? Não é fácil de encontrar. E aí tem esse problema da parte econômica. Rodrigo, tem mais uma aqui da Edilane, que também é do nosso grupo.
pela sua experiência, como propriedades altamente tecnificadas, elas encaram essa questão de sustentabilidade? Ah, tá. Dilane, essa é uma pergunta muito boa. O pessoal está muito preocupado, sabe? As empresas, e aí que eu acredito que vai ter uma impulsão muito grande nesse sentido. Grandes empresas hoje, elas estão cercadas, né, por pressões internacionais e até do mercado interno para como que é produzido o seu boi, né? Então, assim, com certeza essa turma já está se movimentando para trabalhar o mercado melhor. E aí tem várias campanhas, tem os próprios frigoríficos, né? Vocês podem ver aí, tem o Minerva tem um trabalho, o JBS fez uma carne sustentável, a Marfrig tem a carne carbono zero. Então, assim, já está tendo uma movimentação grande nesse sentido, né? E o desafio é grande, nós vamos falar do GHG protocolo, né? O pessoal está apanhando mesmo, literalmente, nós também. A gente já está trabalhando agora com uma primeira remessa com os clientes, primeiro ano com os clientes, mas o desafio realmente é muito grande, porque são várias variáveis num emaranhado complexo para poder chegar num número que corresponda aí à realidade, né? Mas eu acredito que isso em poucos anos, do jeito que as coisas estão indo, né, as pessoas vão encaixar muito nessa parte de sustentabilidade ambiental e social, com certeza, principalmente as grandes empresas. Temos mais uma, que é da Elaine. Ela perguntou qual a sua perspectiva em relação a políticas públicas para a adoção de sistemas de produção animal mais sustentável, inclusive pensando aí nessa perspectiva de utilização de espécies nativas como alternativa. Elaine, obrigado pela pergunta. Esse é um dos trabalhos, né, que a gente foi chamado lá para o pessoal da ONU, para o governo do Mato Grosso, que é exatamente levantar uma pesquisa voltada para essa parte de sustentabilidade, né, que o governo possa implantar isso, né? A gente até pensou, bom, pode ser que o governo do Mato Grosso vai dar algum incentivo, né, para poder as pessoas adotarem essa tecnologia. Eu acho pouco provável. Os governos eles não estão querendo dar nada. Pelo contrário. Eles não estão querendo, eles estão querendo só vir a nós. Mas aí, imagino que deve ter algum incentivo. E eu acho que esse é um grande mercado para as mulheres, entendeu? Direcionamento para a política pública, né? É um mercado assim que está crescendo muito. Agora, realmente, a gente não acredita muito que isso vai ter algum incentivo do ponto de vista financeiro, não. Pode ter algum... A gente pensou, o governo vai dar alguma isenção de imposto, esquece. O governo vai direcionar alguma linha de crédito para isso também, acho que pode esquecer, né? O que o governo vai tentar fazer é incentivar e vai aportar outra ponta, quer dizer, nós estamos querendo exportar para a Alemanha, o governo do Mato Grosso quer fazer uma exportação exclusiva, um volume enorme para a Alemanha, mas os alemães estão querendo aqui um selo de sustentabilidade, né? Então, quer dizer que pode ser que a pressão venha de lá para cá, sabe? É mais ou menos por aí. Posso estar enganado também, mas eu acho que... A Elaine fez mais um comentário aí. Ela falou que já viu mais investimento internacional do que interno para esse tipo de pesquisa, que é uma pena. Assim, é difícil falar, viu, Elaine? Porque, você vê, os governos estão preocupados também. Agora, investir dinheiro é um negócio complicado, né? Está todo mundo sem dinheiro. Essa que é a grande verdade. Ainda mais com essa pandemia. Agora, não, mas vai vir investimento externo para pesquisa nesse sentido, né? As universidades estão abertas para receber esse investimento? Quer dizer, essa é uma outra pergunta, né? Então, mas eu acredito, assim, que mesmo que não seja do governo, pode ser que a gente tenha algumas novidades aí no mercado privado, sabe? Instituições privadas, organizações, associações, cooperativas interessadas em colocar seus
cooperados, associados, parceiros, né, uma linha nesse sentido. Então, assim, investimento internacional eu também tenho um pouco de reserva com relação a eles, sabe? Então, é aquela história, ninguém dá dinheiro de graça para ninguém. Nada cai do céu. Né? Ô, Rodrigo, eu tenho uma pergunta. Eu tenho visto na pecuária leiteira cada vez mais confinando os animais, trabalhando com o maior número de animais por área, veio aí essa onda agora do famoso compost barn e tudo mais. Mas eu vejo que o mercado externo está com uma exigência muito alta em relação ao bem-estar animal. E que, às vezes, os sistemas muito tecnificados estão acabando ficando um pouco limitados. Eu vi alguns trabalhos mostrando uns galpões diferentes na Europa, principalmente na Europa, onde que tem galpão, mas no centro do galpão eles plantaram principalmente árvores frutíferas. E aí dá maior bem-estar animal, porque a planta ela forma um microclima e tudo mais. Aqui no Brasil, não sei se vocês têm sido procurados para esse sistema de integração para gado leiteiro. Olha, a Exarco praticamente já não trabalha mais com gado leiteiro. Alguns colegas dão algumas consultorias bem isoladas, né? Eu não vou saber te responder isso não, cara. Porque, assim, o problema dos sistemas intensivos de leite, eu, no meu modo de entender, ele é muito mais econômico do que de bem-estar, sabe? Esse é um sentimento que eu tenho, posso estar enganado. Porque num país onde há protecionismo, como na Europa, nos Estados Unidos, né, num momento de crise desse, o governo arma um tanto de defesa, né? Aqui no Brasil não tem nenhum mecanismo de defesa, né? Em 2010 eu estive visitando umas grandes intensivas lá no Sul com o professor Ronaldo Reis, antes dele sair, né, de aposentar. E aí, assim, os números eram todos lacrados, né? Mas, assim, você ficava sem entender se aquilo realmente, né, estava dando lucro. Então, assim, bom, isso é uma outra coisa. Com relação a essa parte de bem-estar, eu acho que é uma preocupação grande, mas eu não sei se você conhece os sistemas de produção a pasto de leite, que tem aumentado, tem crescido, né? Mesmo com os compost barn, nas fases intensivas, né? Você tem animais de média produção que estão indo para pasto e tal. E não sei se você conhece a Fazenda Santa Luzia, lá em Passos. Sim, né? Referência. Eles têm, né? Eu acho que é o que eu já vi de melhor conforto animal, a vaca ir para o pasto, dormir no pasto. Né? É claro que agora sim, sem sombra de dúvida, implantado, mas é mais ou menos por aí. Essa questão acho que vai crescer de uns anos para cá, essa exigência do mercado está sendo muito forte, né? Hoje, com o avanço da tecnologia, com a pessoa, né, a informação está na mão, né? Então, se a pessoa clica, quer saber de onde vem o alimento, quer saber como é produzido aquele alimento, então acho que agora o mercado vai ter uma grande, vai intencionar cada vez mais essa questão de bem-estar, de produção sustentável, de socialmente correto, tudo mais. Né? Pessoal, se vocês tiverem mais alguma pergunta para o Rodrigo. A Elaine, deixa eu ver o que a Elaine escreveu. Eu também tenho minhas ressalvas à ajuda internacional. Quando a esmola é demais, o Santos confia. Por isso que eu gostaria de ver essa movimentação interna de investimento nessa área de pesquisa. Com certeza está tendo, pode ter certeza que sim. É isso aí. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Podemos encerrar, professora? Podemos. Agradeço aí o Rodrigo, tá, pela disponibilidade. Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer foi meu, professor. E eu passo para você, Luiz. Agradeço, então, Rodrigo, pela sua presença. Pessoal, antes de encerrar, eu queria divulgar aí rapidinho nosso simpósio esse ano. Né? Esse ano vai ser o nosso 6º Simpósio Nacional de Produção Animal e Ambiente. Né? Queria convidar vocês a conhecer o nosso site do GEPAS. Lá tem toda a informação do simpósio, programação, tem como fazer inscrição, vai ter submissão de resumos, né, de trabalhos. Então, entre lá e conheça, então, a nossa página, que é o www.gepasufmg.com.br. E nos segue também no Instagram,
né, que lá vocês vão ter notícias, agenda do nosso grupo, palestras, lives, cursos e tudo mais, que é o @GPASUFMG. E para quem teve alguma dificuldade, algum problema aí com a internet, ou alguém perdeu essa palestra, logo nós vamos colocar essa palestra lá no nosso canal do YouTube, tá, pessoal? Então, agradeço aí a presença de todo mundo e fiquem ligados aí na nossa agenda para os futuros eventos. Obrigadão, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Prazer, muito